Sejam bem-vindos a mais um Vitalcast 360. Hoje a gente está com uma participação super especial aí. O tema é especial, cara é especial. A gente vai conversar aqui com o Fernando Fernandes. O camarada tem uma expertise aí gigantesca no mundo da contabilidade, como empreendedor também, vem despontando. Participou comigo lá do G7, ainda está no G7, né, Fernando? Tô no G7. G7 que é um grupo aí de 7 empresários da nova economia, onde a gente troca várias ideias, faz um mastermind. É muito legal. Eu sou o Dr. Alex Sá, sou médico oftalmologista. Eu sou o Dr. Felipe Mota, médico oftalmologista. Quero agradecer a presença aí do Fernandes aqui com a gente. Trocar essa ideia sobre empreendedorismo, né? Sobre economia. Várias coisas. Contabilidade, nova economia. Pô, é um assunto interessante para mim aí. Meu pai é contador de formação também. Legal. Só que aí ele foi para a carreira pública, né? Mas seu pai foi secretário de Fazenda? Foi secretário de Fazenda do Estado durante um governo, aquele governo tampão do Davi Almeida. Sim. E aí ele passou 6 meses como secretário de Fazenda, né? Acho que foi bom para fechar a carreira dele pública. Ele já tinha sido praticamente tudo dentro da Secretaria de Fazenda, menos secretário, né? E aí ele fechou aí a carreira dele, aposentado agora, né? Tá de boa. E aí ele fechou a carreira dele com esses 6 meses aí de secretário de Fazenda, né? Mas eu tenho uma história engraçada de contabilidade que meu pai conta aí, a gente vai desenrolar aí durante Contador, não só de profissão, mas também de história, né? Também. Tá certo. Mas, obrigado pela presença, viu? Agradeço o convite aí. Muito obrigado, Alex. Mais uma vez aqui no Vitalcast, dessa vez como convidado, mas... Você já me substituiu uma vez, né? Então, até... Foi um dos nossos melhores episódios. Pois é, esse que o Felipe faltou e o Fernando, brincadeira. O Alex fez um convite velado aí para substituir, mas disse, não, por favor, o Felipe tá... Fiz uma proposta para ele. Não fica legal, né? Não você. Não, jamais. Tá mas certo. assim, é muito bom estar aqui, é um podcast que agrega bastante a todos, a sua audiência. E estar aqui é um grande prazer, fico feliz. Um dia antes do meu aniversário. Opa! Mentira, eu não sabia, cara. A gente vai já brindar aí. Pronto, sem Em problema. homenagem ao seu aniversário. E eu vou fazer a nossa pergunta de praxe, Fernando, que é: o que é vital na sua vida? Bom, normalmente quando a gente começa um momento de palestra ou de imersão, eu costumo falar que o meu currículo resumido ele começa como Fernando, esposo da Maísa, pai do Carlos Fernando e da Milena. Então, para mim, vital é a família. É a base, é onde a gente consegue descansar para a caminhada, né? Então, para mim, o que é vital é a família. Depois disso, a saúde, né? E depois a empresa. Então, para mim, o que é vital hoje é a família. Sensacional, muito bom. Para você que acompanha a gente aí já há um tempo, a gente fez inclusive uma retrospectiva agora, falando sobre o que é vital na sua vida. É uma energia que faz você levantar da cama todos os dias. Exato. A gente criou inclusive o Vitalcast com essa ideia. A gente faz até uma brincadeira no início, quando a gente criou, falando que muitas pessoas vivem sem vitalidade, né? E aí eu encontrei um amigo meu, falou, e aí, como é que você tá? Um tempão que eu não via ele, ele disse, não, eu tô cheio de vitalidade. Você que tá aí cheio de cabelo branco, eu sou só vitalidade. Aí alguém brincou e disse, essa vitalidade sua, desde que você tinha 20 anos, você dava 3 pedaladas e a corrente arrebentava, 3 sanfonadas e o forró acabava, riu todo mundo. E a gente tem trazido o vital como uma pergunta de tudo que é. Essa parte corta ou Fernandinho? Sério, tá bem editado. E a gente tem trazido essa parte do que é vital na nossa vida com alguma coisa semelhante ao propósito. E nada mais do que a família como algo que faz a gente levantar todos os dias da cama com vitalidade para fazer as nossas atividades, né, Fernando? É isso aí. Sensacional. Meu amigo, vamos brindar aqui logo hoje, que é véspera do seu aniversário. Vamos. Nosso bordãozinho que a gente tem. Seria que você... Um dos nossos primeiros convidados ensinou a gente a servir vinho. Eu não aprendi até hoje. Não é assim. Rafael brigou com a gente, inclusive. Rafael, ele é delegado, não sei qual que é o carro que ele está, na época ele era o chefe da delegacia de crimes cibernéticos, né? A gente trouxe ele aqui para falar que a segurança, né, a nossa intimidade, tudo isso era vital também pra gente. Aí eu fui servir, ele metia a mão no meio da garrafa assim. Ele falou, não, para.
nem vinho eu tomo, mas serviu um vinho sem. Ele levantou, pegou a garrafa Foi e no serviu a fundo, gente. assim. A gente passou o podcast todo de sacaninha zoando aí. Vitalidade. Aí, meu amigo. Parabéns, meu amigo. E Fernando, você treina jiu-jitsu também, né, cara? Você tem uma época que você treinou Isso, jiu-jitsu ou não? Cara, eu sou da época do jiu-jitsu. Que isso, cara? Você tava querendo tomar meu lugar mesmo, né? Não, e até quando cheguei aqui me chamaram, doutor, seja bem-vindo e tal. Chamado de Eu doutor, falei, cara, não tenho doutorado ainda. Tem um amigo meu que quando vai ao médico, ele não chama o médico de doutor, ele chama de médico. De médico. Boa tarde, médico, tudo bem? Porque ele não sabe se o médico tem doutorado. Não. Mas sim, eu comecei no jiu-jitsu em 93, quando tava na onda da cabeça raspada, da orelha estourada, da O rivalidade. Pitbull, né? Da rivalidade entre jiu-jitsu E luta livre. e luta livre, né? Bruno Sila, enfim. Tonho. Exato. Totonho era um dos caras que era mais perseguidos aí na época da Mykonos, né? Então era uma época aí, Mykonos é o que? Era uma boate. onde hoje é uma pizzaria. Era uma boate. Rádio Rio Mar, né? É. Rádio Rio Mar é lá, naquele mesmo prédio ali no centro, Aquele do mesmo lado prédio. do teatro. Mas a Mykonos era tipo aquelas boates que tinha lá no Rio. Lá do A. Não, era boate de house, né? Era coisa de música eletrônica na época que hoje toca aí nesses flashbacks, né? Anos 90 e tal. E nessa época eu morava só ia no na Japim. matinê. Matinê da Mykonos. Matinê da Mykonos. Exatamente. Matinê é como Todo sábado. termina mais cedo para adolescente. É pra adolescente, É. E aí, lá já tinha uma moçada, fazia trenzinho e tal, aquela história toda. Já lutei alguns campeonatos, fui campeão de algumas copas. A gente sempre tem várias copas aqui, né? Antigamente tinha Copa Osvaldo Mr. Alves. Pizza. Exatamente. Copa Mr. Pizza. Aí tinha alguns campeonatos Copa internos Big Bang, também. lá do- Alô Big Bang. Alô Big Bang, uau. Ai, né? uau. Cara, Aí, mano, vamos atrás desses caras, mano. cara, é muito legal. Sabe o que a gente vai esses trazer caras. aqui? É o seguinte. A gente vai trazer o Mário, cara. Mário, professor de biologia. Porra, de biologia que dá aula aí. Sim, exatamente. Então, Esse cara é muito conhecido. Encontrou ele agora num campeonato de jiu-jitsu. Cara, como é que a gente não pensou em trazer o Mário, né? Porra, Cara, essa dupla que a gente tá falando é uma dupla que. Eu não sei se são irmãos, não lembro. Era o... Como é o nome deles? cara? Rapaz, eu não lembro agora. Mas esses caras tinha um programa da tarde e tal. Eles andavam pela noite, faziam umas coberturas. Dizer dos assim, eventos, tá? alguns eventos e tal. E, cara, e assim, essa época do jiu-jitsu é uma época muito raiz. Uma coisa interessante sobre isso: o mestre Osvaldo Alves, ele faleceu aí, eu acho que tem 1 ano, 2 anos. E na minha época, assim, eu comecei faixa branca, depois já fui para verde. E aí, algumas vezes ele vinha dar você era seminários. novinho, então, na época. Sim, cara. Tinha 10. Adolescente. Não, eu tinha ali 14 anos. 14 Mudou um anos. pouco, né? Hoje em dia, naquela época, o moleque pegava verde com 15, 16 anos. Só ia pegar azul já com 17, 18. Exato. Adulto, o verde era até 17. Completava 18, você tinha que passar para azul pela idade, né? E aí o que acontece? Aí o mestre Osvaldo Alves vinha dar seminário aqui, cara, a gente se esbofetava para ficar ali entre as pernas dos graduados ali, vendo como é que era a posição, aquele negócio todo, mas só participava ali faixa azul, faixa roxa, e era muito disputado, era uma celebridade, sempre foi, né, óbvio. Aí lá na minha rua, no Japim, um amigo meu, muito amigo mesmo, ele se tornou amigo do mestre Osvaldo, o Elvis Damasceno, ele é presidente da federação. Hoje, presidente. E o Elvis é meu amigo de infância, cara. A gente jogava bola junto e tal. E aí ele se tornou amigo do mestre Osvaldo. E o mestre Osvaldo, quando veio para Manaus, assessor do nosso ex-prefeito, né? Do Arthur Neto, ficou morando em cima da casa do Elvis, que tinha uns apartamentos lá. E, cara, a gente sentava na rua para bater papo. Quando passei um dia lá, o mestre Osvaldo sentado, onde a gente sentava para bater papo, falar de jiu-jitsu, cara. Então, assim, Caramba. eu sou um cara privilegiado de algumas coisas que aconteceram na minha vida. Depois eu pude pegar com a mão, entende? Coisas que eram pra gente muito distante, né? Então ter o mestre Osvaldo próximo, assim, então pra mim foi incrível. Tu treinava onde? Na Orley Lobato. Lá com o Orley, né? Alguém que treinou com você, que alcançou assim, esses níveis estratosféricos, que tem em Manaus muito, né? Tem. Jacaré, tem vários caras aí que te contaram. Cara, tem que foi campeão mundial, foi embora. Fredson Paixão. Ah, o Fred. Fredson Paixão, Rodrigo Pinheiro. O Fred não trabalha, mas esses caras eram do Pina. O Fredson não, do Orley Lobato. Rodrigo Pinheiro é do Pina. Rodrigo Pinheiro é do meu Pina. amigo.
A história do Rodrigo e do irmão dele, do Daniel, é incrível também. Eles dois muito jovens, né? Treinavam lá, não era no Pina, era no Agenor Alves, que era rival da Lobos, que antes o Orley Lobato era Lobos, e tinha uma rivalidade ali no conjunto, sabe? Então, o Rodrigo não tinha essa rivalidade, sempre foi um bom camarada. E o pai dele levava ele para os campeonatos, cara, e assim, às vezes quando o Rodrigo estava lutando, o pai dele era uma figura à parte. Ficava assim na beira do tatame. E o tatame naquela época era um tatame de napa de carroceria de caminhão, cara. Era grosso pra caramba. Hoje é uma moleza. Borracha de pneu de caminhão embaixo. Na verdade era uma napa meio que fedorenta, assim, um mofo. Mas era o cheiro de campeonato. Era tipo aqueles tatame de palha, né? Exatamente. Era palha forrada com napa. Com uma napa. E hoje não, hoje é que essa emborrachada aí que facilita pra caramba. Mas na nossa época o cheiro do campeonato era algo que fazia. Ele tinha dois efeitos no atleta. Uma, ele estimulava o atleta porque dava aquela vontade de você sentia falta. Outros dava cagaço. Entendeu? Sentiu o cheiro, você já dava. Já dava ali. E na minha época também tinha. Hoje não, hoje eu vejo o jiu-jitsu, ele trabalha a mente melhor dos atletas. Na minha época, realmente tinha duas figuras. O cara que era bom de campeonato, então ele pouco treinava, chegava no campeonato ele arrebentava. E tinha um cara que era bom de academia e no campeonato ele não rendia. Entende? Tudo a mente. E hoje, por exemplo, você vê pessoas como o Mica Galvão, né, cara? É um fenômeno, um cara extremamente preparado, tem coach para cuidar da mente e tudo, né? Então, são pessoas notáveis, né? Sou da época de ver o Xande Ribeiro lutar aqui, entende? Saulo, né? O Saulo, o Xande, o próprio Rodrigo também. E eu vejo esses caras hoje nos Estados Unidos. Rodrigo tá fazendo um trabalho, tá construindo a academia dele, a própria academia dele. Não, o Rodrigo tem várias academias, na verdade. Acho que ele tem umas 5 academias. Já é com a bandeira dele, já. Já com a bandeira dele. Há muito tempo. A irmã dele, a Larissa. Exatamente. A Larissa é minha parceira, a gente tem alguns clientes juntos. Então, assim, cara, o jiu-jitsu na minha época, que a gente hoje chama de old school, era o jiu-jitsu mais bonito de se ver. Hoje você vê o jiu-jitsu, ele não é aquele jiu-jitsu plástico, né? Ele tem um negócio do birimbolo, que o cara se embola pra lá, se embola pra cá. O da 50 também, né? Cara... Dá uma amarrada na luta. Dá uma amarrada na luta, não sei o quê. Eu acho que a evolução principal que veio primeiro foi o controle da pontuação, que eu acho fantástico. Também a modernização de como a vantagem se tornava... se torna realmente um diferencial. Os árbitros, que são 3, né? 3 árbitros. Então, sem dúvida nenhuma, hoje o melhor é definido corretamente. Na nossa época tinha muita luta duvidosa. Muito grito, né? Muita luta duvidosa. Olhava a torcida, quem que vai entrar aqui, vai invadir. Então, minha época do jiu-jitsu era fantástica, cara. Inclusive aquela luta do Jacaré com o Roger lá, a vida inteira os caras brigam pra saber quem que levou, né? Sim, o Roger disse que não perdeu, né? Era pra ter parado a luta. Perdeu. Mas ele perdeu, o Jacaré é tudo nosso. Ele falou em várias academias e tal, e aí eu tô pensando, eu era lá da academia dos Playboy mesmo. Do Coelho. Paulo Coelho. Era lá Paulo Coelho. A gente era tido quando a academia dos Playboy. Paulo Coelho, Monteiro, né? Eram academias. Também, que é do Guto, né? Exatamente. São academias que se destacavam sim. Tinham atletas de ponta. Eu lembro da Monteiro, até hoje luta, né? O Antônio Neto. O Antônio Neto é um fenômeno, cara. O William também. O William Couto. Então são pessoas assim que você vê lutando e tem uma plástica, sabe? Eu acho que o jiu-jitsu é isso. Teve uma entrevista com o Royce, né? Royce Gracie, nosso um dos pioneiros do MMA, que ele fala assim que hoje ele não dá valor ao campeão. Campeão hoje é aquele cara que se prepara, que ele tem um jiu-jitsu bonito, né? Ele não joga para ganhar por pontos. Tem que ser aquele cara que busca a finalização. Na minha época tinha muitos campeões por índice técnico, né? Que ele finalizava todo mundo da chave, entendeu? Ia pro absoluto, finalizava todo mundo. Então eu tive o privilégio de viver. Hoje isso até aí. Isso voltou bem, cara. A gente tá vendo muitos campeões. Esses atletas agora. Do Mika mesmo é um. Mika é um que. O menino que o lá, o Tainan tá vindo finalizando. Os caras são mais objetivos hoje em dia, né? Mas
é uma leva, né? Na verdade, agora que eu acho que estão ficando realmente mais objetivos. É tão engraçado que a gente entra nesse assunto não, aí e não quer sair, Pois é, né? a gente trouxe você Pra falar de contabilidade. A gente tá falando de um produção monte de de coisa, jiu-jitsu. tá falando Tem a de ver, jiu-jitsu tem aqui. tudo a ver também, porque é uma luta todo dia contra esse leão maldito E aí. por que... E por que a contabilidade? Me explica aí, foi um amor que você já tinha há muito tempo. Rapaz, Você jogou pro alto um monte de coisa assim e caiu a contabilidade no seu colo. a minha vida na contabilidade, ela começou de uma forma muito engraçada. Eu sempre fui aquele cara da turma da rua, que a gente caminhava junto, andava junto e tal. Mas aos 14 anos eu fui estudar num colégio interno aqui próximo de Manaus, uma escola adventista. E eu fiz a minha 8ª série lá. E antigamente a 8ª série é o oitavão, é o formandos e tal, do 1º grau. E aí eu tava doido para ir pro Dom Bosco, que lá que estavam as gatinhas e tal, ia estudar lá com meus amigos. Aí o meu pai tinha um amigo chamado Nonato, lá de onde meu pai trabalhava, numa construtora. Meu pai tinha uma empreiteira e trabalhava para uma construtora. Aí ele chegou lá e falou, cara, Bastos, o nome do meu pai, falou, cara, coloca o Fernando para fazer contabilidade, porque não falta trabalho para quem é contador. E tinha uma escola em Manaus chamada Solon de Lucena, que era pioneira em contabilidade. Até para entrar lá, você tinha que fazer uma prova. Eu não queria fazer. Não queria fazer contabilidade, eu queria estar com meus amigos, com as gatinhas e tal. E aí, rapaz, eu fui fazer a prova por obediência ao papai, passei na prova, poderia não ter passado, né? Passei na prova. E aí, cursei lá e... Que era tipo técnico, né? É o 2º grau, nível técnico. E que preparava ali um pouco só para o vestibular e era mais técnico. Então foi o primeiro contato. Não fez muita diferença na minha vida, depois eu fui para o Exército. E aí eu me encantei com a carreira militar. Só que aí houve um problema, onde na época o oficial temporário ficava 4 anos, quase 5. E aí houve a mudança para 6 anos. E aí nessa mudança, as vagas que vinham para o NPOR, que era em torno de 25, vieram 2 vagas só. Então fui extremamente prejudicado, fiquei só 2 anos no Exército. E aí eu não consegui seguir carreira. Aí a única coisa que eu tinha, que era o nível médio, eu me apeguei a isso, cara, vou fazer faculdade de contabilidade. E aí eu já estava iniciando um casamento também, sou casado até hoje com a minha esposa. E aí eu fiz contabilidade por conta desse encaminhamento que meu pai me deu lá atrás. E aí fui trabalhar na Fogás, como auxiliar contábil, comecei lá em 99. Saí de lá em 2007 como número 2 do setor. Até hoje o meu chefe está lá como contador, somos parceiros. Sempre vou lá visitar a empresa, é minha cliente hoje. E saí de lá querendo empreender, que era uma coisa que me inquietava um pouco. E aí a gente fala, depois que a gente vira gestor, a gente começa a ver aquele negócio chamado perfil comportamental, né? Que isso é tão importante. O tal do DISC Vários outros. E vários outros modelos, né? Então, eu sou um cara extremamente dominante e influente, e lá eu tive que ser conforme e estável. Fiquei 8 anos fora do meu perfil, por conta da sobrevivência, né? Enfim, tinha minha família para sustentar e tudo. E aí saí de lá louco para empreender, cara. Aí foi quando eu abri a então Millennium Contabilidade, em homenagem à minha filha Milena. E depois eu descobri que tinha um cara aqui com uma empresa já com o nome de Millennium, Escritório de Contabilidade Millennium. Até sigo eles nas redes sociais, somos parceiros. Mas eu vejo, o cara é mais antigo que eu como um bom militar, né? O cara é mais antigo que eu vou dar preferência para ele. Antiguidade é posto, né? Pô, antiguidade é posto e posto é patente, né, meu irmão? Então o cara tem que respeitar. E aí eu fui atrás de um nome para minha empresa. E aí só tinha nome óbvio, né? Tipo, Águia Contabilidade, Aliança Contabilidade. Esses nomes eram muito óbvios para mim. E aí eu já tinha um WhatsApp na época, acho que foi 2010, aí tinha um grupo da turma. Eu sou o 12 da minha turma, na escola, no NPOR. Aí 12 para cá, 12 para lá, vamos reunir a turma, 12 e tal. Eu digo, porra, 12. Aí o meu pai, que me deu o sobrenome de Fernandes, foi o cara que mais me incentivou. Todo mundo foi contra, cara. Esposa, sogra. Quando a sogra é contra, meu irmão, esqueça. Ou você se separa ou ela vai se apaixonar por ti. E a minha se apaixonou mais por mim, ama minha sogra, é uma segunda mãe. Mas meu pai que foi o grande incentivador. E aí eu disse, cara, Fernandes, porque meus filhos são Fernandes, minha esposa é Fernandes, meu pai, meu grande incentivador, aí F12 Contabilidade.
E aí surgiu a F12 ali em 2010, né, mudando, né, a razão social para esse novo nome. E aí estamos aqui, 28 colaboradores, Caramba. 73% mulheres. Hoje, esse mês, batemos 165 clientes de todas as modalidades. Estamos dando, inclusive, uma ênfase maior à área de saúde, à área médica, que é uma área que tem explodido muito em Manaus com empreendedores. A gente preparei até uma sequência de lives, eu tenho uma live também semanal, chamada Café com Lucro, onde eu foco na lucratividade dos negócios. E aí eu destinei uma série voltada só para médicos, né? Falei de várias áreas que interessam ao médico e terminei com um case, que é um cliente meu, Dr. Paulo Laredo, que é um clínico vascular, e a gente faz um trabalho incrível na empresa dele, dando clareza, lucratividade, enfim. É isso. Fernando, deixa eu fazer uma... Dá um vinho. Dou, cara. Agora você pegou a manha. Foi assim que o cara fez com o Rafael. Abraço, Rafael, mano. Foi muito legal. Obrigado, Rafael. A experiência está sendo maravilhosa. Deixa eu servir aqui mais um pouco. Por favor. Fernando, fazer uma... Você falou assim o que eu tinha comentado no início, né? Meu pai, contador também de formação. Histórias parecidas. Meu pai virou contador porque a vida direcionou ele para isso. Às vezes por uma necessidade. Meu pai tinha vontade de ser médico, né? Fez vestibular 2 vezes para medicina, 1 ou 2 vezes, não me engano agora. Não passou só que a vida começou a cobrar dele uma continuidade, né? E ele, por uma questão de necessidade, como ele já trabalhava num escritório de contabilidade, muito novo aqui, ele optou para fazer o vestibular E aí, justamente nesse ano que ele fez para contabilidade, ele passava para tudo. Tinha ponto até para medicina. Ele tinha pontuação para passar até para medicina. Né? E aí, enfim, mas fez contador, ele fez contabilidade, gosta muito da profissão, gostou muito, mas foi para a área pública. Mas, enfim, na verdade, a minha pergunta era... A gente viu que teve um crescimento grande na área da contabilidade. Eu, pelo menos, observo isso. Você acha que é um pouco por conta dessa pejotização? Eu criei uma palavra aqui, tá, gente? Não, mas ela pejotização, já é bem difundida, né? Pejotização das profissões. Porque a partir do momento que uma profissão, por exemplo, a gente, médico, hoje dificilmente você vai ver um médico recebendo pessoa física. Vai receber pessoa jurídica. Só que a partir do momento que você passa para pessoa jurídica, é muito melhor você entregar na mão de um contador. Né? Fala um pouquinho dessa nova economia aí nesse ramo. Bom, é muito interessante a tua pergunta e oportuna, porque o que a gente vem percebendo da crescente busca pela profissão da contabilidade é sim por conta do aumento de empresas e também de negócios que vêm surgindo no mercado, de uma forma geral. Pesquisas do IBGE apontam que hoje quem sustenta a nossa economia são as pequenas e médias empresas, principalmente na parte da empregabilidade. Muitas vezes a gente pensa que é a indústria que faz isso, não são as pequenas e médias empresas. Então essas empresas elas precisam de contadores. Então o mercado é enorme, tem mercado para todo mundo, sabe? Eu não digo que tenho concorrentes, eu tenho correntes, sabe? São pessoas que realmente têm um perfil empreendedor, são pessoas que estão buscando nas universidades, um dos cursos mais procurados hoje, e que sim, um sinal do crescente número de empresas, justamente por conta da economia pujante, que muita gente deixou de profissionalismo público, ou até deixou de ser funcionário, e a gente leva isso também para a questão da pandemia, né? Muita gente perdeu o emprego, e o empreendedorismo veio aí, como diz o meu sogro, abarcar esse pessoal, e aí precisa de contador, né? Graças a Deus. Contador, graças a Deus, graças a Deus. Isso é uma coisa importante. Agora, a pejotização, que é isso que você está falando, principalmente para a área médica, que é uma área que as pessoas são contratadas pelas empresas porque é mais barato, tá? Não é porque sim. Te exigem de graça, não. Se eles forem te contratar como pessoa física... Custo maior, né? Altíssimo, pelo menos 20% sobre o valor que você tem de recebimento mensal. Na verdade, é bom para o médico e é bom para quem te contrata também. Sim. É bom para os dois lados, né?
Existe uma desburocratização muito grande. Desde a época que eu comecei, já tinha uma tecnologia. Nós já trabalhávamos na Afogás com o sistema ERP. Isso melhorou ao longo do tempo e hoje em dia nós temos contabilidade totalmente online, né? Utilizando sistemas totalmente dentro da nuvem e que alimenta diretamente a contabilidade, as próprias gerações de notas fiscais dentro, né, de plataformas online. E uma grande. Seu pai foi auditor fiscal da. Não, ele era analista. Tá. Ele era de interno, né? Ok. Essa parte de auditoria federal, estadual, municipal, quando começaram a ter diversos concursos para essas áreas, pegaram caras extremamente preparados. São provas que só passam realmente os crânios, né, os caras bons. E quando esse pessoal entra, eles saem mudando tudo. E levaram muita tecnologia para essa área, antes que era extremamente burocrática. Eles levaram nota fiscal eletrônica, escrituração digital, escrituração pública, né, digital. Então não se faz mais nada hoje fora de uma plataforma online. Se você não tem tudo digital, você não consegue trabalhar. Então é uma moçada que está vindo aí nas universidades. Eu também estou professor universitário, estou dando aula na UFAM, no curso de Ciências Contábeis. E essa moçada está vindo com tecnologia na veia, sabe? Eu fiz uma prova escrita, o nego veio reclamar para mim porque eu mandei o cara escrever um texto. Por que não foi numa plataforma, no Google Forms, não sei o quê? Eu disse, porque você vai estar no meio do rio aqui na nossa realidade, né? Você vai estar no meio do rio, tendo que entregar um relatório no outro dia de manhã e não tem computador para você fazer. Então você vai ter que fazer na mão. Então na academia que é a hora de você também aprender como é que é ser contador raiz. Então a gente fala isso. Mas a tecnologia, Felipe, ela tá aí, assim, tá nadando de braçada com, né, tudo que está chegando de novo, chat GPT, a própria questão também de NFTs. A gente já está discutindo NFT agora na universidade. A gente está discutindo hoje o metaverso. Então, isso tudo é fruto já dessa moçada que está chegando aí, cara. Traduz aí o NFT. NFT, cara, é uma plataforma em que você consegue registrar a tua propriedade de uma forma muito segura e que você pode, inclusive, negociar essa propriedade de uma criação única tua a milhões de reais, milhões de dólares. Então tem coisa, já tem eu não sei se é uma pintura, uma obra de arte que o Neymar comprou. Online. Tudo é online. E você é o proprietário. NFT. Então é um negócio absurdo. É cara. Tipo uma vida digital. Né? Não, a vida digital é no metaverso, né? Sim. Você coloca um óculos digital, já tem podcast, inclusive, no metaverso, né? São os bonequinhos, só que os bonequinhos fazem o que a realidade faz também. Então ele faz aqui, você está sentado aí, tem um bonequinho seguindo os teus comandos. O NFT, ele é uma plataforma de registro de propriedade. Tá? Que aí você pode colocar lá, sei lá, qual é a sua especialidade na medicina? Oftalmo também. Pronto. Aí você chegou lá, criou alguma coisa nova e... O Sapiens. Enfim. Eu criei um simulador de cirurgia oftalmológica. Só que ele é mecânico, né? Porque a nossa cirurgia ainda é mecânica, ela vai evoluir se Deus quiser um dia para o metaverso, mas ainda não. Mas é interessante essa desmaterialização das coisas, né, cara? Tá tudo ficando muito assim, para nossa geração, isso é inimaginável. Toda vez que fala sobre metaverso, eu vou pesquisar, eu vou ler. Não, dá medo, cara. Eu tenho um pouco daquela coisa assim, meu Deus, mas vai evoluir para tudo ser dessa forma, você ficar dentro da sua casa e não sair, e sair só com o seu avatar. As pessoas não estão nem falando mais tanto, né, do metaverso, agora tá muita inteligência artificial, né? Isso eu tenho medo do aparecer o Schwarzenegger. O Terminador do futuro. Cara, tudo é possível, né, cara? Hoje, como é que é o nome da inteligência artificial do filme? Pô, esqueci, cara. Vou lembrar aí. Essa daí foi no... Produção. Josias. Você tá fazendo essas perguntas aí? Josias vai dando a resposta aí, Josias. É o seguinte, a gente traz um convidado aqui, ele sempre faz uma pergunta dessas. O Josias é de TI, né, cara? As perguntas dele sempre são muito profundas. Muito profundas. A gente trouxe um urologista aqui. Ao vivo, ele fez uma pergunta. Doutor, se eu me masturbar mais de 3 vezes por dia,
Mata. Mata? Qual foi a outra pergunta? Se eu fizer o autotóxico, Cara, pergunta assim. Não, é verdade. Não, assim, nada contra a pergunta do Josias, mas é sempre uma pergunta muito Josias é profunda. o nosso personagem. Aí a gente trouxe. Então vamos convidar ele para esperar. A gente trouxe esperar lá fora para a gente não ter surpresas hoje. A gente trouxe um escritor e ele falou sobre. Ele tem um livro sobre drogas, onde ele conta a história e tem alguns personagens. É um livro que é uma biografia, então ele teve os pais dele com problemas com drogas, tanto o pai quanto a mãe. O pai dele foi morar na Cracolândia, virou mendigo, tá aí para você acompanhar lá. E aí, quando acabou, o José fez uma pergunta, falou, qual que é a saída para acabar com o mundo das drogas? Eu pergunto, qual foi a pergunta, José? Tipo, qual a sua Se eu opinião? soubesse isso, meu Deus, eu tinha... Qual a sua solução para paz mundial? Tipo isso. Skynet, pô, tava aqui, já tava pesquisando aqui, já. Acho que já tenho medo da Skynet. Mas o desafio é muito grande. Respondendo a tua pergunta, muitas pessoas procuram muito mais pelas aberturas de empresas, de negócios, inovações que estão surgindo, né? Empresas de tecnologia, né? Aí está tendo a rodo, né? Empresa de tecnologia. Entendi. É o que está fortíssimo no mercado. Sim. E Fernando, vou mudar aqui um pouquinho de assunto. Eu tenho uma dificuldade muito grande, cara, com a contabilidade no sentido de entender. Eu não digo nem de me entender como contador, mas, porra, meu irmão, é difícil crédito pra e caramba. débito. É difícil pra... Não, tudo que é crédito, eu aprendi isso hoje. Tudo que for você imaginar que é crédito, o contador é débito. Tudo que você imaginar que é débito, depois você explica que isso aí é crédito. Pessoal, não é tão assim, simples assim. Mas eu ia falar o seguinte, o paciente entra no meu consultório, a gente faz um esforço absurdo para tentar tirar dos termos técnicos e deixar a nossa informação mais clara possível. É claro que a gente não consegue em uma boa parte das vezes, mas é uma coisa que a gente acha importante. Sim. Né? A hora que ele vai pingar o colírio, o que é colírio? O cara nem sabe o que é um colírio, né? E aí, a contabilidade, e eu vou te falar que eu fiz inclusive um vestibular na UFAM para contabilidade, foi o meu primeiro vestibular, passei. Legal. Ou seja, eu gosto, é uma coisa que já me atraía antes. Eu estudo contabilidade, várias coisas que eu vou, tipo, vou fazer uma... Por exemplo, agora eu fui para o Equity+. Sim. Única e exclusivamente para empreendedorismo. Sim. Lá fala muito de contabilidade, então eu tenho uma noção básica. Legal. E eu não consigo me entender como contador, cara. Não a linguagem, né? Você fala, diretamente né? Você, porque a gente ainda não trabalhou junto, né? A gente ainda vai conversar bastante sobre isso, inclusive. Vamos. Mas, cara, a linguagem, né? A forma que você passa para o seu cliente, a forma que você explica e tal. Então a gente vem assim com uma enxurrada de termo técnico. No terceiro eu falo, não, faz o seguinte, essa porra pra lá. Faz aí, eu acredito em você. Só me manda o boleto. Porque é difícil, cara. Eu entendo que é difícil a descaracterização desses termos técnicos para passar pra gente, mas das áreas que eu já trabalhei, direito, qualquer prestação de serviço e parceria que eu faço, a mais difícil que eu encontro é a contabilidade. Eu não sei porquê. Não sei se é um problema meu, se todo mundo tem. Não, isso é uma realidade. Inclusive, para mim, esse aí foi o oceano azul que eu identifiquei quando eu tive a ideia de empreender. Em 2006, me deu aquele start de querer empreender de fato. Mas qual foi o nicho que eu vi? Eu vi que muitos contadores, pelo menos da minha época, eles eram muito vaidosos. Tá? E essa vaidade, ela vai ao extremo porque é um conhecimento muito amplo que a contabilidade dá, justamente porque a missão da contabilidade é o controle patrimonial das instituições. Então, controle patrimonial, você tem um universo muito grande para tratar, várias legislações para atender. Isso acaba deixando você com uma vaidade muito grande, porque você consegue resolver muito problema. Só que aí vem um problema anterior que ninguém estava identificando, que é a comunicação. É isso. Entendeu? Ninguém estava identificando. E a comunicação, ela é algo incrível, que hoje, para mim, são 2 pilares que toda empresa precisa trabalhar muito. E todas as empresas falham, porque não tem empresa... Todo precisa trabalhar, né? Perfeitamente. Mas uma empresa em si, a contabilidade... São 2 pilares. Para mim, recursos humanos e comunicação. Se você não tiver isso, pode fechar, que você vai estar fadado ao fracasso. Então,
a comunicação, a falta da comunicação, essa falta de clareza me deu a oportunidade de identificar um nicho. Então, eu sempre fui aquele contador que foge dos termos técnicos para falar aquilo que você precisa ouvir. E é difícil. E é difícil. E eu tenho, a minha trupe tem 27 pessoas, eu tenho que levar esse conceito para eles. Porque a cultura da minha empresa rege que as coisas aconteçam sem a minha presença. Então é algo assim sobre-humano que a gente faz para que isso seja de fato concretizado. E muitas vezes a gente não consegue. Porque também tem empresários que têm um poder cognitivo muito baixo. Porque empreenderam justamente porque caiu na mão deles e são pessoas que sabem fazer negócio muito grande, são bons negociadores, mas não conseguimos ter um diálogo de planejamento estratégico, de planejamento tributário. Então, sim, é um problema contínuo, é um problema comum e que é muito difícil os contadores ultrapassarem. Muitas vezes pela vaidade, muitas vezes porque não conseguem ter outros termos. E aí vem aquela outra dificuldade. Se prende muito à literatura contábil e deixa de ler outros conteúdos para aumentar também o seu portfólio. Exatamente. Participar de cursos que não sejam. Hoje eu tenho dado palestras para contadores falando sobre a nova economia para contadores. Não especificamente da nova economia, pela nova economia, não. Mas falar para eles que a experiência do cliente tem a ver, desde quando eles entram na empresa, aquela história do visual, agregar valor, né? Agregar valor, o visual, o olfato, né? Enfim, a iluminação, né? Um paladar, você oferecer um café diferente, um cappuccino. Tudo faz parte da experiência. Tudo faz parte. Mas aí o cara quer chegar, ele quer que... Ele acredita, e aí vem naquela questão também do comportamento, né? O fato de ser cartesiano e também de ser conforme, ele imagina que vai ter valor se ele tiver uma mesa cheia de papel e você vai dar valor para ele porque ele é muito ocupado. Não, e um médico que acha que ele tem valor se ele ficar uma mesa gigantesca longe de você, quanto maior a mesa dele, maior é o poder dele e o jalecão lá e tal, e aquele comportamento de nem olhar para sua cara e prescrever. E você que se vire para lá para interpretar o que ele escreveu, que nem a preocupação de usar uma letra adequada ele tem. Graças a Deus que é digital. Isso aí, tudo impresso agora. Isso aí também caiu muito já, né? Graças a Deus vai também. Nessa. Não sei, mas eu acho que é porque a gente é de uma geração que já não trata mais o paciente só como paciente, né? A gente vê o que é um cliente, né? Aquele paciente é o teu cliente. Acontece. Imagina. Mas essa situação dessa comunicação que vocês falam, o meu pai sempre falava dessa história, né? Eu falava, pai, mas uma época ele deu aula, CIESA e tal. Legal. Ele recebeu seu pai? Francisco Arnóbio. Ele conhecem mais ele como Arnóbio, né? E aí ele sempre chamava, às vezes, para ele dar aula e tal. Aí ele falava, cara, eu não consigo, porque é muito difícil fazer o aluno de contabilidade entender essas questões técnicas. Porque você tem que destravar a mente do cara. Para quem não tem contato, para quem não... Contato inicial, você tem que destravar a mente do cara. E aí ele sempre falava que ele não tinha muita paciência para ensinar contabilidade. Eu tenho uma outra ponderação para fazer também, que eu acredito que também seja um outro oceano azul aí para você. Legal. Fernando, que você já deve estar explorando muito. Que é... Eu sempre tive uma dificuldade muito grande não é concordar, mas acreditar e confiar no que estão fazendo em relação à minha contabilidade. Será que essa aqui é a melhor possível? Será que essa quantidade de imposto que eu estou pagando a mais ou a menos, que ainda é pior, né? Se passar um tempão e aí cair tudo ali no seu colo, como já aconteceu comigo, de passar um tempão no final do ano. Olha, esqueceu desse imposto aqui, por favor, 180 mil. Meu Deus, bota mais um pouquinho de vinho. E aí o que acontece? Hoje eu tenho uma assessoria de um advogado tributarista que pega e, junto com a minha contabilidade, faz essa análise muito bem. Inclusive, ele conseguiu restituir aqui alguns números dos meus últimos 5 anos, fazendo uma análise, e para frente ele também conseguiu modificar um pouquinho isso. O seu escritório tem essa expertise ou tem a assessoria de alguma parceria com algum advogado? Quando é que lança a mão do advogado tributarista? Porque a gente tende a ideia de só utilizar o advogado tributarista quando você já se enrolou todo. Não sei se é uma prática de todo mundo fazer o que eu fiz, mas eu tive uma ótima experiência, inclusive,
Primeiro Esse colega uma de experiência ruim, depois você teve uma experiência boa. Não, agora eu estou muito feliz, assim. Que bom. Olha só, eu fiz especialização em Direito Tributário lá no CIESA. Que legal. A escola lá ainda era Marcato, é uma escola bem conhecida no Brasil, e a gente tinha aí a possibilidade de ter professores renomados no Brasil todo. E aí eu tive a sorte de ser aluno do professor Roque Antônio Carrasa. Esse cara é um cara que ele é consultado pelos mestres do STF, para você ver o tamanho da importância dele. A literatura dele é que é usada nos grandes tribunais. E ele muito fechado, ao mesmo tempo um excelente professor. Aí eu fiz uma defesa uma vez para uma empresa de geração de geração de energia, e a gente conseguiu recuperar em torno de 4 milhões de reais à época. De uma revisão, mas na verdade, não foi tributação a mais, foi um erro de cálculo. A gente identificou e aí conseguiu recuperar. Um errinho de cálculo. 4 milhões. 4 milhões, à época. E fora as correções. E aí fui lá me vangloriar no bom sentido. Pô, eu consegui isso aqui e tal. Ele falou, mas você não é contador? O contador faz imposto de renda. Quem tem que fazer isso aí é advogado. Eu disse, mas doutor, professor, isso aí era na área administrativa ainda. Mas eu nunca vi que a área administrativa dá a entender que é de contador. Então, cara, ele passou o módulo todo, que é uma semana, aí faz prova na sexta-feira. Então, de segunda a sexta, eu falei isso na segunda para ele, então até segunda-feira eu fiquei pegando a indireta cada macaco no seu galho. Então, foi quando eu aprendi. O que eu vi? Cada macaco no seu galho. O contador, ele fica ali dando às vezes de advogado também, no sentido de ter que lidar com leis. Tá? Então, ele aprende uma tributação e aí ele vai aplicando aquele mesmo modelo. E quando você vê uma determinada oportunidade de redução, aí você tem que chamar um advogado, você tem que ter. Tá? Porque você tem uma limitação não só ética, mas uma limitação técnica também. Sim. Então você tem que trazer um advogado, sim. Eu tenho, na verdade, um time de advogados, eu não posso dizer que são meus advogados, porque são meus parceiros. Uhum. Né? Então eu tenho advogado na área trabalhista, na área tributária, na área empresarial, né? Advogados que são muito renomados em Manaus, e de acordo com cada especialidade, a gente consegue levar esses nomes e eles vão trabalhando e a gente vai apoiando. E essas legislações, assim como a nossa área de medicina, sempre estão sendo atualizadas, sendo mudadas. Olha, tem até falo aqui a gente lá na FGV chama Jump Off the Cat, né? O pulo do gato. Felipe. A gente lá na FGV chama do pulo do gato. Jump Off the Cat. Um professor nosso lá que falava isso daí. Então, muitas clínicas, elas têm uma oportunidade de redução tributária muito interessante. Se elas forem enquadradas como atividade hospitalar, né, elas podem ter uma redução tributária absurda. Foi aí que o advogado... Exatamente. Absurda. E essa atividade, ela precisa, primeiro, se a empresa já estiver aberta, ela precisa de um parecer jurídico, mas se ela for abrir, ela precisa de algumas licenças apenas. Então, tem todo um tratamento que você tem que se observar para poder fazer. E a redução é absurda, simplesmente de 32 para 8. É 28%, é muita coisa. Entende? Então, Caramba. É muita coisa. É muita coisa. E você também tem uma tese, eu não sei se você já tem a tese do PIS/COFINS, que também tem para a área médica, o meu cliente da área médica fez isso, entrou e não paga mais 3,65 de PIS e COFINS. Esse aí também que eu vi agora. E aí o que acontece? Isso sobre teu faturamento, tá? Que é absurdo também. Isso. Então, são coisas que você tem na tua mão e se você não tiver conhecimento, você não coloca e vai pagando imposto a mais. E depois de 5 anos você não consegue mais recuperar. Ou seja, consulte sempre um contador. E um advogado. Nós americanos, assim no Brooklyn, né, vocês veem pelo meu sotaque, nos Estados Unidos, brincadeiras à parte, não se fala nada, não se dá um passo relacional se não tiver um advogado. No Brasil, que tem essa cultura de somente buscar advogado quando acontece um BO. A partir daí, não, meu advogado vai falar com você.
Mas se tratasse realmente a coisa jurídica, que é tudo que é relacional, da forma correta, você teria um advogado à tua disposição 100%. Para tudo, né? a Pra gente- tudo. Estamos fazendo hoje. A gente teve um episódio nosso aqui do Vitalcast que a gente trouxe o Dr. Thiago. Ele mora na França, né? Mas ele vem muito ao Brasil e ele Advogado. Na área de falou muito patrimônio. de patrimônio, né? De sucessão patrimonial. Mas ele também bateu muito nessa tecla da advocacia preventiva. Preventiva. De você fazer uma advocacia, você não precisa esperar chegar no juízo, né? Você Precisa assina o chegar na contrato frente do depois que vai mandar para o advogado ler. É. O cara tem que ler antes, você não consegue conhecer os Então, termos, você não sabe exatamente. você não sabe o jump of the cat, the cat do, Então a gente vê muito do nessa. contrato. Thundercat, do contrato, Thundercat do contrato. A gente vê muito nessas séries americanas, né? Sim. Que envolvem a parte da advocacia americana. A gente vê que, cara, quase o cara não vai pro tribunal, pô. Tem escritório. Até no corredor ali os caras estão fazendo negociação, né? Dificilmente o cara chega no tribunal. Eles fazem muito acordos, Sim. né? Salas de reuniões e tal. Então, essa advocacia preventiva, eu acho que tem uma tendência de crescer no país, né? Sim. E não só a advocacia, como a contabilidade preventiva, né? Nós temos um braço muito forte lá na F12, que é atuar de forma consultiva. Tá? Então, o contador tem aquele jargão que fala assim, para médico, contador, advogado, gerente de banco, você não pode mentir. Então, nós recebemos nas nossas cadeiras, já nas nossas salas de reunião, todo tipo de caso. Eu tenho 24 anos de profissão. Então, já vi de tudo. Muita coisa. Então, assim, é utilizado isso, essa experiência é colocada à disposição do cliente para que ele fale, cara, o que está acontecendo? E ele trata com você. Sucessão familiar. Nós tivemos um problema muito grande na pandemia, né, que foram falecimentos de empresários, né, empresários que tinham anos, né, nos seus contratos aí, nas suas empresas, e contrato social desatualizado, né, bens que poderiam ser tratados dentro de uma modalidade de hold não eram controlados dessa forma. Quer dizer, a família acaba ficando desguarnecida, as empresas acabam tendo dificuldade em fazer ali um bom inventário e de uma forma acelerada para poder se mexer, porque depois que o titular morre, você não consegue mexer no banco, a não ser que você entre com o inventário e assim sucessivamente. Então, tudo isso tem a ver com a parte legal. Entende? Então, e a parte da contabilidade, ela vai muito da experiência. Olha, eu já vi isso acontecer, vamos chamar advogado. Você já tem. Primeira coisa, uma das coisas que eu sempre falo, quando eu faço as minhas reuniões prévias, né, com o cliente, você tem uma assessoria jurídica, é importante ter, caminhar junto. Questão trabalhista, hoje cada vez mais as pessoas estão sabedoras dos seus direitos. Então a empresa também tem que agir de uma forma preventiva. Tem um caso A causa importante do fechamento de muitas empresas é causa trabalhista. Você não está esperando. Sim. Eu tive um caso uma vez de uma loja de varejo nossa aqui, de cliente, que o funcionário ele estava comandando a empresa, praticamente. E como não tinha um documento que pudesse nortear o relacionamento do colaborador com a empresa, que a gente chama de manual do colaborador, outros chamam de documento de conduta, o regimento interno, o empresário não conseguia fazer nada e a pessoa não pedia demissão, ele não queria demitir, enfim, ficava aquele jogo. Aí nós entramos com esse documento, adequamos esse documento, é um documento relativamente simples, não tem muita dificuldade. Ele fala muito do artigo 482 da CLT, que ele prevê quais os motivos de uma demissão por justa causa. E a gente quando colocou para o colaborador assinar, onde previa assim, olha, primeira falta que você tiver, você vai pegar advertência verbal. Segunda, advertência por escrito. Terceira, suspensão com perda do valor. E quarta, isso tudo se for uma hierarquia, né? Demissão por justa causa, ele leu, assinou, todo mundo assinou. Esse cara, no outro dia, ele pediu demissão. Porque ele sabia que agora tinha algo que poderia, né, prejudicá-lo. Então, realmente, sabe? Então, são coisas preventivas que você consegue aplicar nos seus negócios. Pessoal, agradecer as nossas parcerias, que é o Restaurante Mercê.
Galeria Cristal, ali ao lado do Manauara Shopping, anexo, na verdade, ao Manauara Shopping, que está sempre ajudando a gente aí. Amazon Fish também, que vem ajudando. A gente vai fazer mais um episódio agora lá com Leandro Leite. Você gosta de stand-up, gosta de comédia? Leandro Leite, sou fãzaço. É sensacional. Excelente. Muito sensacional. Está levando aí, inclusive, a nossa cultura aqui do Norte para vários lugares aí do Brasil. Ele tem feito stand-up em um monte de lugar. E ele vai com a gente lá no Amazon Fish. Quando é que a gente vai gravar o dele? Semana que vem. Quinta-feira, semana que vem já. Então, Legal. agradecer os nossos parceiros aí, obrigado. E deixa uma mensagem aí, Fernando, por favor, para as pessoas que te seguem no Instagram. Vende o seu peixe aí para a galera que é médica e está fazendo essa contabilidade Legal. aí da casa do papel de pão mesmo. Quando tá no papel de pão ainda é legal. É legal, né? Legal. Pô, cara, primeiro agradecer, né, a presença, o convite. Eu sou sócio proprietário da F12 Contabilidade. Minhas redes sociais é Fernando Fernandes F12 no Instagram. A F12, @F12 Contabilidade, o Instagram da F12. Nosso site f12contabilidade.com.br. Somos especialistas na área de atendimento a empresários da área da saúde. Temos na nossa carteira vários segmentos também, indústria, comércio e serviço. Nós estamos ali no bairro Nossa Senhora das Graças. Convidamos a todos para tomarem um café lá com a gente. E fico muito feliz de estar aqui com vocês, né? Já sou funcionário aqui do Sim, Alex. já veio uma... Entendeu? Aí, do Não vai Vital. colocar um trabalhista aqui. Eu não fiz um Não, eu sou termo, PJ, fica tranquilo. Então, pô, agradecer e assim, independente do seu contador, procure chamá-lo para a administração do teu negócio, né? Estar próximo, exija dele uma linguagem mais acessível, que consiga fazer com que a tua gestão seja com base na lucratividade. Lucratividade é um indicador econômico muito interessante, porque ele é simples. Ele pega o lucro líquido, que é a última linha da DRE, e você divide pelo faturamento. Multiplica por 100, quanto maior, melhor. Então, você tendo uma DRE, demonstração de resultado do exercício, você consegue medir a lucratividade. Então, procure saber qual é a lucratividade do teu negócio com base nesse documento que toda empresa tem. E você vendo isso, você vai conseguir ver como é que está o teu negócio, a saúde dele, como consegue alavancar teu faturamento e também controlar tuas despesas, teus custos. Então, a mensagem que eu tenho para falar é assim, acredite que dá certo e tenha o seu negócio como uma atividade vital na sua vida. Vitalidade. Brindar aí. Parabéns. Obrigado, Alex, mais uma vez. Obrigado, Felipe. A gente que agradece. Agradeço. Obrigado, pessoal aí que acompanhou a gente. Já fez conta fácil.